Estamos de volta com o nosso Arena e o assunto do dia nos Estados Unidos e no mundo foi Donald Trump. O ex-presidente americano se declarou inocente das 34 acusações que enfrenta. Ele se apresentou à Justiça de Nova York, onde ficou sob custódia policial. E é para Nova York que vamos agora conversar com Vitor Bonini. Vitor, boa noite. Conta pra gente qual é o clima aí. Oi, Felipe, uma boa noite para você, boa noite para todos que acompanham o Arena com a gente. Agora está tudo um pouco mais tranquilo, inclusive esse espaço que eu tenho que vocês veem aqui no vídeo foi inédito hoje durante o dia. Eu cheguei bem cedo nessa área, bem em frente à Corte Criminal de Manhattan, na cidade de Nova York, e o que eu encontrei foi protesto desde cedo. No início do dia, inclusive até quase o meio-dia, não tinha tanta gente, a gente via muito mais jornalista do que de fato pessoas aqui para protestar, mas aí conforme a tarde foi chegando, que era o horário em que Donald Trump tinha marcado para vir aqui para a sua audiência. Aí sim, muita gente começou a chegar. Ele tinha convocado vários de seus apoiadores que vieram sim para cá. A gente chegou a contar aí um bom número de pessoas, lotando inclusive toda essa parte aqui atrás. Por outro lado, a gente também viu muita gente chegando para fazer protestos contrários a Donald Trump, dizendo que ele não está acima da lei e que, portanto, deveria sim ser julgado. Agora, depois que Trump já saiu, a coisa foi voltando mais ao normal, foi esfriando e Nova York voltou a ter um dia normal. Pois bem, ali atrás é o local, a corte, né, o tribunal onde Trump se apresentou hoje. Ele chegou por volta um pouco antes das 2 da tarde, 1h30, vindo da Trump Tower, que é a residência dele aqui em Nova York, e aí ele seguiu todos os ritos normais de uma pessoa acusada formalmente. Ele chegou, aí coletaram o DNA dele, amostras, né, de impressões digitais, e aí ele também se viu de frente ao juiz logo em seguida, que leu para ele as 34 acusações contra Donald Trump. Pois bem, o Trump se disse inocente dessa acusação. O que diz a promotoria? Ela diz que Donald Trump teria agido aí ilegalmente, criando um plano para suprimir informações que seriam negativas para a campanha presidencial dele de 2016. Ele teria feito isso ao fazer um pagamento aí, pagar $130 mil para uma atriz de filmes pornográficos, Stormy Daniels, para que ela não falasse, não tornasse público um caso extraconjugal que os dois tiveram. O pagamento em si não é o problema, aqui não é o que é ilegal. O que é ilegal é que Donald Trump e sua equipe declararam esse dinheiro como despesas legais. É uma fraude que aqui em Nova York é crime. Por isso, ele responde a esse processo aqui na Corte Criminal. Pois bem, assim, quando Trump chegou e quando Trump saiu, depois de 2 horas na corte, ele não chegou a falar com os jornalistas. Isso foi uma estratégia que os próprios advogados pediram para Trump seguir, para que ele falasse tudo o que ele quisesse à noite. Isso porque Trump saiu daqui, já pegou um voo, está a caminho da Flórida e lá, que é a residência que ele tem, enfim, onde ele tem morado desde o fim de seu mandato, lá sim ele vai estar cercado de aliados e vai fazer um pronunciamento, esse é o primeiro de Donald Trump, desde que ele foi formalmente indiciado, e aí a gente espera sim um tom muito mais político, a gente fica de olho porque esse pronunciamento vai ser essa noite, a qualquer momento a gente, claro, vai acompanhar isso daqui, viu, Felipe? Muito obrigado, Vitor, pelas informações. Eu vou reforçar aqui para a bancada, porque essas 34 acusações elas foram detalhadas quando a gente já estava começando o programa. Eu acho até que os colegas aqui não têm todos os detalhes ainda. Então, ele está sendo acusado pelos crimes de falsificação de registros financeiros. É bom deixar isso claro, não é simplesmente a compra do silêncio, mas é a maneira como o silêncio foi comprado dessas pessoas que não são apenas a atriz pornô com quem ele teria tido essa relação extraconjugal, mas também envolve outras 2 pessoas, como a ex-modelo Karen McDougal e um porteiro da Trump Tower, que dizia ter provas de que Donald Trump teve um filho fora do casamento. Então, a promotoria apontou que a Stormy Daniels, que é essa atriz, recebeu $130 mil do advogado Trump, o Michael Cohen, né, que o McDougal recebeu $150 mil da revista National Enquirer, que é uma publicação ali alinhada ao ex-presidente Donald Trump. Então, ela é como se ela tivesse comprado a exclusividade da história e não publicado, né, que é um método antigo de você ocultar. E o porteiro teria levado $30 mil da publicação. E aí, o que está sendo alegado para juntar com a questão eleitoral
é que, ao falsificar os pagamentos na declaração fiscal, Trump estaria violando, portanto, a lei eleitoral, já que esse pagamento não teria conexão com a disputa dele pela presidência da República, que ele acabou perdendo para o Joe Biden. E aí, Raquel, entra essa vinculação aí com a corrida eleitoral. Vamos ver se o júri vai comprar, aqui no sentido popular que a gente diz, essa tese, essa construção dos promotores a partir dos elementos probatórios. Quer dizer, não foi só uma compra de silêncio, foi falsificação de registros financeiros e com uma intenção de esconder dos seus eleitores ao longo da disputa pela presidência. Então, Felipe, ele vai ter vários outros casos, né? Mas eu queria fazer um paralelo entre ele e Jair Bolsonaro, que eu acho que é interessantíssimo, porque o Bolsonaro depõe amanhã. Estava até conversando com um especialista que está em Washington, e é interessante como são diferentes os sistemas, né, eleitorais, porque o Trump está fazendo desse depoimento um grande evento midiático, né? Ele está usando isso para se promover, para fortalecer a candidatura dele nas primárias, para se colocar entre o sistema e o povo americano. Ele está usando isso como uma alavanca política. Bolsonaro vai ter muito mais dificuldade de fazer isso amanhã, porque a eleição está longe, ele tem muita ponta solta, assim como o Trump. Agora, se você... Para ele é mais difícil, assim, é mais delicado. Agora, se você olhar para as consequências no final da linha, o sistema político americano, às vezes, ele é tão... ele consegue ser mais maluco que o nosso, né? Porque você pode trabalhar hoje com a possibilidade do Trump ser preso, concorrer para as primárias preso. A pessoa que eu estava conversando em Washington me dizia isso, não é maluco, mas não é tão impossível assim, mas não ficar inelegível, porque isso não está previsto. Então, e pode existir essa possibilidade. Aqui no Brasil, as chances são maiores hoje, seja também pelo sistema de Bolsonaro ficar inelegível, as ações estão mais concretas, do que acabar preso. Até porque a gente tem todo esse debate da prisão em segunda instância, de que isso foi quase que demonizado no Brasil. Então, dificilmente o Bolsonaro vai preso, mas pode ficar inelegível. Já o Trump, ele tem uma chance, vai ser uma coisa histórica, né, se isso ocorrer, de ser preso, mas dificilmente vai ficar inelegível. E a acusação seria do Trump ser enquadrado como alguém que está cometendo crime de classe E, que teria uma pena de até 4 anos de prisão, justamente por essa ligação a outra irregularidade do campo eleitoral. Janaína, você consegue traçar paralelos? A gente vê, aliás, para todos debaterem, a postura do Trump de se colocar como vítima. Até o Alvin Bragg, que é o promotor responsável pelo caso, ele associa ao Partido Democrata, porque ele é filiado ao Partido Democrata, tem um alinhamento ali, e ele diz que o juiz odeia ele, quer dizer que é tudo uma articulação do que eles chamam lá de deep state, né? Quer dizer, aquele controle profundo que um campo político exerceria sobre o Estado. Então, ele está sendo alvejado em razão das suas posições políticas, essa é a narrativa do Trump. Eu acho que eu queria dividir aqui essa tentativa de análise em 3 partes. Primeiramente, a parte jurídica. Eu acompanhei a coletiva do promotor e, obviamente, ninguém teve acesso aos documentos propriamente, faz diferença ler os documentos, mas eu achei a coletiva do promotor fraquíssima, fraquíssima. Ele foi perguntado por vários jornalistas, ele simplesmente repetia que ele tem uma experiência de 24 anos e que ele analisou muitos documentos, e os documentos mostram a fraude. Mas ele não teve a capacidade de detalhar com clareza qual teria sido essa fraude. Quando nós vamos nos vários veículos, há veículos que publicam que o problema estaria no fato do dinheiro, né, dado para artista ter saído como honorários advocatícios. Mas também tem veículo que diz que foi gasto dinheiro de campanha para pagar essa senhora. E já vi fontes dizendo, digo assim, matérias jornalísticas, que ele teria que ter declarado esse pagamento nas suas contas de campanha, na medida que tinha uma finalidade eleitoral e não declarou. Então, essas contradições
E já não é um momento de princípio, de início, já é um momento de acusação formal. Essas contradições mostram que não tem uma acusação, né, de crime que seja contundente. Então, do ponto de vista jurídico, e eu nem estou entrando na questão do conflito de competências, porque tem toda uma discussão em torno de uma competência federal quando isso entra no aspecto eleitoral, né? Então, o promotor fazia questão de dizer, não, isso aconteceu e teve impacto em Nova York é competente, né? Então, ele só conseguiu falar que ele entendia que Nova York era competente e que ele tinha 24 anos de experiência. A meu sentir, a fragilidade da acusação, mais do que o discurso do Trump, finda por fortalecer o Trump, pelo menos entre seus apoiadores. Então, essa é uma análise do aspecto jurídico-político. Agora, tem um ponto que eu gostaria de destacar, e eu quero dizer que não quero ser mal compreendida, que não pareça aqui um juízo moralista, tá? Mas é uma cobrança de coerência. Porque o ex-presidente Trump, se apresenta como um representante do conservadorismo. Sim. Ele se apresenta como representante do conservadorismo. Eu queria entender como pode ser representante dos conservadores uma pessoa que mantém uma relação, ainda que pontual, com uma outra mulher, independentemente de ser artista, né? Quando a sua mulher acabou de ter um bebê. Então, é uma discussão, na minha leitura, né? Veja, não estou fazendo juízo de valor geral e irrestrito, mas na medida que se apresenta como um conservador, né? Como é que pode isso ser tratado com tranquilidade? Ele não tem um histórico de conservadorismo, mas evidentemente a partir do momento em que ele se lançou como pré-candidato republicano, ele trouxe todo aquele discurso da direita americana e passou a ser o representante dos conservadores. Eu e aí, reitero só para reiterar, porque é ainda mais grave, na acusação que saiu agora há pouco, repito, os procuradores falam que ele tentou esconder ao menos 3 de seus casos extraconjugais do público. Quer dizer, não teria sido só um, existe um contraste de fato entre aquilo que é pregado e a prática que aparece. Então, eu não vejo assim que seja uma acusação forte. É óbvio que tem política, que tem todo um contexto, mas não vejo como esse homem ser preso por essa acusação. Agora, me parece mais uma indicação de que lá, como aqui, é necessário a direita buscar alternativa, porque é fake. É fake. O discurso não condiz com a prática. Sim. Hélio, quando eu fiz a pergunta para a Raquel, estava justamente levantando um ponto e a Janaína deu a sua avaliação sobre esse ponto, que essa questão mais sensível da construção jurídica que liga à questão eleitoral, né? Porque você tem registros considerados falsificados, financeiros, já que houve pagamento por meio de honorário advocatício ou por meio de uma revista ligada ao Donald Trump. Me parece que a parte mais sensível aí dessa acusação, que terá de ser defendida pelos promotores no tribunal, diante do júri popular, é justamente estabelecer essa conexão que torna esse crime classe E, esse crime mais grave, que poderia resultar numa pena de até 4 anos de prisão. Porque, senão, é considerado uma ofensa menor, o equivalente a uma contravenção no Brasil, que sempre é minimizada e relativizada, como a gente tanto sabe. O que você avalia dessa situação do Trump e como representante também de uma direita americana? E, claro, ele tenta posar de vítima ali de todo um sistema e consegue apoio nesse momento dos seus eleitores, dos eleitores que são antidemocratas, na verdade, não no sentido de ser contra a democracia, mas contrários ao Partido Democrata. Sim, Felipe, me parece razoavelmente claro que o Trump fez esses pagamentos por meio do seu advogado, perdão, e esse pagamento saiu das contas de campanha a título de pagar o advogado. Né? E lá, é diferente do Brasil, não tem financiamento público, mas as contas de campanha são controladas, existe uma legislação, etc., tem que ser tudo organizado, de campanha e tal. Então, a classificação, vamos dizer, maliciosa, como tendo saído para um pagamento de advogado, mas sabendo-se que o advogado é que pagou
esse contrato de confidencialidade com essas pessoas, isso aí pode ter uma condenação vinda disso sim. Eu acredito que até venha. Eu concordo com a Janaína que eu acho difícil que haja tempo de prisão por isso, né? Então, são duas coisas aí que podem acontecer. E depois vem uma opção de outros, ainda tem outros casos aí para vir, né? Eles estão escalonando, né, as ações contra o Trump de acordo com a repercussão pública que tenha também o interesse político de quem está por trás disso. E aí vem a questão da interferência na Geórgia, aquele estado americano que era muito importante. Dizem que o Trump, então, induziu ali o pessoal eleitoral da Geórgia a fazer algum tipo de alteração ou mudança ou coisa do tipo. Tem uma questão dos documentos confidenciais que foram achados na casa dele, como foram achados também com Biden, com a Hillary Clinton, etc. Mas tem essa questão também que vem. Então, tudo isso ainda tem aí uma longa novela. O que eu acho interessante de toda essa discussão, Felipe, é um incrível paralelo entre o que acontece nos Estados Unidos e o que acontece no Brasil um tempo depois, né? Até por conta do ciclo político. A gente viu lá, o Trump é um cara que veio de fora da política, assim como Jair Bolsonaro, com um certo discurso conservador, assim como Jair Bolsonaro, que contestou as eleições, como Jair Bolsonaro, onde teve invasão do Capitólio, né, do parlamento, como aconteceu aqui no Brasil. Então, é impressionante como há muitos paralelos. Então, eu acho que se pode aprender, sim, estudando o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, semelhanças existem muitas, principalmente essa coisa de gente que veio fora do establishment, que estava falando o que o povo realmente queria ouvir, não aquela coisa meio aquele plano da esquerda lá em cima, que não aterrissa no Brasil real, etc., que mudou um pouco o que a gente chama de janela de Overton, né? Que é a janela do que é politicamente viável de acontecer em políticas públicas, né? Alterando aqueles 50 tons de vermelho para uma coisa um pouco mais caminhando na direção de direita ou de liberalismo, não interessa. Então, essas são semelhanças assim, muito claras. Existe diferença. O Bolsonaro é um militar e que teve, então, uma grande carreira, longa carreira no setor público, como deputado, etc. E o Trump, não, empresário, com uma visão realmente de livre iniciativa, de realização no setor privado. Agora, Felipe, isso tudo tem um timing que está acontecendo, né? O Trump, ele possivelmente será condenado, acho que será condenado mesmo. O Jair Bolsonaro, enquanto isso, no Brasil, está num timing um pouco atrás, onde todo mundo sabe que ele foi condenado pela opinião pública eleitoralmente por erros durante o seu mandato e durante a campanha eleitoral. Agora, vem depois a questão da inelegibilidade, que vai ter um processo disso, e a questão, eventualmente, que eu acho que vai ser mais à frente, como está acontecendo nos Estados Unidos, uma discussão de eventuais crimes que ele possa ter feito. Então, é interessante a gente analisar esses paralelos, porque realmente há muita similaridade. O Hélio citou alguns casos, e vários analistas estão apontando, nos Estados Unidos, até mesmo aqui no Brasil, que esse caso dessa compra de silêncio, em termos pelo menos de punição, ou até de conteúdo na análise de alguns, é o menos grave a que Donald Trump está respondendo. Teve o caso da interferência eleitoral na Geórgia, teve o caso do papel do Trump, né, que está sendo aí apontado até hoje, na insurreição no Capitólio, como é chamado nos Estados Unidos, o ato, o equivalente aqui ao ato golpista de 8 de janeiro de 2023, lá foi em 6 de janeiro de 2021, logo depois da eleição do Biden, no dia da diplomação do atual presidente americano, houve 5 mortes ali, todo um problema em torno daquilo, a invasão do Capitólio, né, a sede do Congresso americano. E houve também a questão de ele ter se apossado de documentos sigilosos e possivelmente ter levado para casa, tanto que houve uma batida ali no resort dele, Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida. Ainda nesse tema, o Donald Trump, depois de ser formalmente acusado, fez uma publicação nas redes sociais. Ele diz o seguinte, abre aspas, a audiência foi chocante para muitos, pois não tiveram surpresas e, portanto, nenhum caso
praticamente todos os especialistas jurídicos disseram que não há caso aqui, não houve nada feito ilegalmente, fecha aspas. A postagem foi feita na Truth Social. Muito bem, Joel, como é que você avalia essa situação do Trump? Que paralelo que dá para fazer com a situação de Jair Bolsonaro no Brasil? Diga. Você vê que o paralelo aqui, que a gente traça muitas vezes, né, tem um passo ainda mais. Agora, ambos respondendo na justiça por possível crime de campanha. Até nisso a gente está vendo a similaridade ali. Desses que você levantou, Felipe, eu lembro da época quando surgiu a questão da Geórgia. Aquele lá me pareceu gravíssimo, né? Uma tentativa, se é que era mesmo, mas uma tentativa de intervenção direta na autoridade eleitoral ali, não era? Eu esqueci bem qual foi a coisa, mas eu lembro de que me marcou na época como, opa, isso aqui, ele realmente tentou subverter o funcionamento da democracia americana de uma forma muito direta. Esse caso, o que eu sempre acho bom salientar, e você bem salientou, Felipe, é importante lembrar, né? Não é por ter pago o dinheiro para a atriz pornô ali, isso estaria dentro da lei. O problema é que foi feito de uma forma possivelmente associada à campanha, né, e que, portanto, constituiria um gasto de campanha que teve ali, que teve fraude de documentos, o gasto uma forma fraudulenta. Não poderia ter sido feita. Pelo que eu li, há documentos falsificados ali em alguma circunstância ligada nessa transação e aí sim teria os possíveis crimes. Eu fui ler um pouco mais a respeito. Se eu fico cheio de dedos para falar do direito brasileiro, do americano, então eu reconheço minha total e completa incapacidade. Mas eu fui ler um pouco sobre esse caso e vi que existe um paralelo de um caso de um democrata. Há alguns anos atrás, o John Edwards, né, que chegou a ser candidato a vice-presidente, depois teve uma tentativa de se candidatar a presidente, e ele teve uma situação na qual ele também teve um caso extraconjugal e tentou pagar para que não viesse a público, que ele tinha um filho desse caso extraconjugal ligado a uma campanha. No final das contas, tinha algumas acusações contra ele, uma delas ele foi absolvido e nas outras ele conseguiu um mistrial ali, foi meio que anulado por questões técnicas, nada aconteceu com ele. Não sei se serve ou não serve de precedente para o que o Trump vai passar agora, mas uma coisa eu vejo, claro, todo caso jurídico, toda acusação de crime, ela tem que ser tratada pelo tribunal, assim, sem nenhuma referência, nenhuma consideração política. Ele tem que ser tratado nos termos dele e nas provas que tem ou não tem e ponto final. Mas é inevitável a gente também analisar e pensar nas consequências políticas de um caso desses, né? No caso do Trump, se ele for inocentado, ou mesmo se ele for condenado, mas sem uma prova muito cabal, assim, que deixe claro aqui realmente ele quebrou a lei, eu acho que ele pode até sair fortalecido de um caso desses. Raquel, eu me lembro do Donald Trump na campanha eleitoral dizer em determinado momento que a relação dos seguidores dele estava tão... Ele não usou a palavra fanatizada, né? Mas a gente pode descrever assim, tão apaixonada que ele poderia matar alguém, né? Que mesmo assim as pessoas poderiam sacar uma arma na rua e matar alguém, que mesmo assim as pessoas continuariam fiéis a ele. É claro que ele não sacou a arma e matou alguém, mas a gente está vendo aí um contraste entre o discurso e a prática, pelo menos de acordo com essas acusações. Até que ponto vai esse fanatismo do eleitorado, essa crença de que o político que eles defendem é sempre vítima de alguma conspiração e uma eventual incapacidade de reconhecer as suas imoralidades? Felipe, esse fenômeno é muito forte. As pessoas, quando elas estão dentro da bolha política de cada lado, elas procuram justificativas para praticamente qualquer tipo de comportamento. É difícil você encontrar comportamentos totalmente injustificáveis. No caso do Trump, a estratégia que ele está traçando nesse caso é de total vitimismo. Assim, ele nega as acusações e ele é um mestre em dizer que ele está representando o americano comum, a despeito, né, dele ser riquíssimo, magnata, ser o contrário do tudo que ele diz, o que ele está dizendo para as pessoas, a retórica que ele está passando eles estão atrás de você, o sistema está atrás de você, americano comum, e por isso está me atacando e querem me derrubar e não querem que eu volte, não querem que eu concorra novamente.
de uma maneira genérica, a gente pode dizer que é o mesmo método utilizado pelos acusados de crime envolvidos com a política brasileira. Claro que cada caso pode ser analisado em todas as suas minúcias, as suas singularidades, mas aqui a gente vê os políticos posarem de vítima de juízes, de promotores, de procuradores, e o Trump está fazendo exatamente isso. Quer dizer, não é algo que é monopólio da esquerda ou da direita. Isso acontece para todo lado. Não, acontece para todo lado e tem essa narrativa de culpar o sistema, né? Acho que isso é muito característico no caso do Trump. E voltando de novo para o nosso paralelo aqui no Brasil, que eu acho que é super válido toda vez que a gente olha para os Estados Unidos, para o caso do Bolsonaro. Então parece que a gente está vendo aí o avião do Donald Trump retornando à Flórida, chegando nesse momento, vai pousar na Flórida, depois de ele ter se apresentado ao tribunal. Ele deve estar voltando ali para sua casa em Palm Beach, Resort Mar-a-Lago. Pode continuar, Raquel. E aí o avião vem marcado com o nome, né, Trump. Exatamente. De americano comum, ele não tem nada. Mas, enfim, quando ele, voltando para o paralelo com o Jair Bolsonaro, é a mesma estratégia, né? Da vítima do sistema, que representa ali o brasileiro médio, que está sendo atacado. É engraçado porque, como o Bolsonaro ele está numa situação mais delicada aqui no Brasil, ele não está conseguindo fazer isso com uma retórica tão forte. E é por causa do sistema judicial. O Trump, ele tem ainda muitos passos lá nos Estados Unidos, né? Ele está enfrentando essa primeira acusação, tem várias outras, vai ter muitos pontos ainda em aberto. O Bolsonaro tem algumas acusações dele, particularmente a dos atos antidemocráticos, que cai direto na Suprema Corte. Então, se ele piscar, ele está nas mãos do Alexandre de Moraes. Então, isso faz ele ficar mais contido nessa retórica vitimista. Lá, o Trump, por conta do sistema jurídico, apesar dos analistas apostarem que ele tem mais chance de ser preso no final das contas ali do que o Bolsonaro, faz com que o Trump tenha uma retórica mais inflamada neste momento do que Jair Bolsonaro. Muito júri popular também, né? Lá você está sendo julgado pelo... Esse caso é júri, né? O Brasil, júri é raríssimo, né? E são só os crimes dolosos contra a vida. Né? E o sistema americano, até pela crença no sentido de confiança, né? Que ele tem no cidadão americano, quando a pessoa se declara inocente e vai discutir a acusação, ela vai ser avaliada, o fato vai ser avaliado por um júri. Até em função dessa crença, essa confiança no cidadão americano, que mesmo uma pessoa condenada, mesmo uma pessoa presa, pode ser candidata, porque o sistema é construído para dizer, é o cidadão, né, é o igual que vai avaliar, é o cidadão americano que tem capacidade de decidir mais do que qualquer magistrado, mais do que qualquer procurador. Agora, o que chama atenção, tentando estabelecer um paralelo, na minha percepção, posso eu estar equivocada, é a falta de inteligência de copiar algo que está dando errado. Porque na época, assim, na pré-campanha, agora de 22, quando o presidente fazia todo aquele discurso de que haveria fraude, de que se não houvesse fraude ele ganharia, era parecido, né? Era uma dinâmica parecida. E o Trump já tinha perdido. Então nós tínhamos, vamos dizer assim, o futuro sendo visto e ainda assim foi mantida a dinâmica. Então é assustador. Não sei se o futuro vai revelar que há alguma inteligência nisso tudo, mas eu realmente fico chocada de alguém que está vendo que está dando errado seguir os passos, né, e ter orgulho de seguir os passos. É muito triste. A gente está vendo que o avião Donald Trump pousou ali no aeroporto de West Palm Beach, na Flórida. Está aí tudo bem, portanto, está escrito Trump ali na frente, tem a bandeira dos Estados Unidos atrás, um avião bastante estilizado aí do ex-presidente americano, envolto em todos esses escândalos. A diferença em termos de calendário eleitoral, Hélio, é que lá nos Estados Unidos a disputa pela presidência já é ano que vem, né, 2024. Aqui no Brasil, 2026, então tem muito tempo ainda para saber o que vai acontecer com os processos envolvendo Jair Bolsonaro. O que tem no ano que vem, na verdade, é a eleição municipal, para a qual ele já vai ser cabo eleitoral de qualquer forma.
Você tem acompanhado o debate americano para avaliar a posição, inclusive, do governador Ron DeSantis, né, que é ali da Flórida e que rivaliza com Donald Trump no Partido Republicano. Aliás, a turma do Trump chegou a dar uma indireta ali, falou que houve um silêncio durante dias, provocando o DeSantis a se pronunciar. Há toda uma rivalidade nesse sentido, envolvendo esses casos também, porque, assim como aqui, políticos à direita têm muitos dedos para bater de frente com o Bolsonaro, lá também envolve todo um cálculo político, quer dizer, como lidar com essa situação? Vale a pena apontar a imoralidade do Trump, dizer que ele está errado, que o sistema que ele aponta está certo, ou não? Precisa administrar, se distinguir dele, mas sem bater de frente com ele. Felipe, pelo que eu acompanhei, os pretendentes a serem nomeados pelo candidato pelo Partido Republicano apoiaram Trump. Disseram que ele está sendo, sim, perseguido por uma causa menor e tal. Então, nesse sentido, se for cálculo político, é um cálculo político que prejudicaria ele se eles estivessem criticando nesse momento. Então, mas sem dúvida, a gente vai ver um embate enorme entre os vários pretendentes, entre eles esse que você mencionou, que é o governador da Flórida, o Ron DeSantis. Mas tem outros, tem o Vivek também que está subindo. Vamos ver, vai ser muito interessante essa discussão. Agora, eu queria falar um pouco sobre a questão de essa investida contra o Trump lá e contra o Bolsonaro aqui, se isso pode fortalecer ou não esses candidatos, né, ou essas forças políticas. E eu tenho a impressão que se o público perceber, Felipe, que houve exagero, que houve uma injustiça e numa eventual condenação, seja criminal, como nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, inelegibilidade ou criminal, se vier a ser o caso, eu acho que o público vai reagir dando apoio, né, por motivos óbvios. Vai considerar que há exagero, então eles estão sendo realmente perseguidos e vai haver, então, eu acho que uma reação grande. Agora, se Bolsonaro se torna inelegível, ele está fora, não é mais uma carta no baralho eleitoral, mas aí quem vai ter a reação vai ser a força política por trás do Bolsonaro, que vai encontrar outros nomes, seja para a eleição do ano que vem ou quando vier lá na frente em 2026, né? Para a eleição presidencial. Ou seja, esse cálculo também está sendo feito. Esse é um cálculo político que as pessoas que estão, né, que todo mundo tem uma visão de mundo, que estão envolvidas em ir atrás dessas pessoas, estão fazendo também. Será que isso aí vai me ajudar ou vai me prejudicar no final? E eu suspeito que hoje, é um fato que hoje no Brasil, Felipe, muitos já acham, e a Janaína citou aqui, né, essa posição, já acham que o Bolsonaro já não é a pessoa, que já não é o cara que deveria estar aí como o nome que representa essas ideias, né? Ou seja, ele pode ser um líder de ideias, um líder que fala sobre essas causas principais, mas não uma atuação como ele candidato, né? Afinal, existe uma percepção, sim, que o Bolsonaro ressuscitou o zumbi Lula. A Janaína também mencionou isso hoje, que não podia esperar, e mesma coisa comigo. Eu jamais poderia esperar, 3, 4 anos atrás, que o PT e o Lula voltassem. Não poderia, eu achei que realmente a gente tinha encontrado uma forma de esse partido e essa pessoa estarem escanteados da política, mas claro, a esquerda vem, e outros partidos, outras pessoas, mas eu jamais poderia esperar, como a Janaína também não. Mas o Bolsonaro também é percebido por muitos como tendo ressuscitado esse zumbi. Então, vai ser muito interessante ver como é que isso vai evoluir. Joel, só para concluir esse assunto, você acha que Jair Bolsonaro tende a usar essa narrativa do Trump para turbinar dele? É como se, olha, está acontecendo nos Estados Unidos, exatamente igual está acontecendo comigo aqui no Brasil, o sistema está perseguindo as vozes de direita, conservadora, e aí com todos aqueles títulos que ele gosta de se dar? Mas não tenho a menor dúvida, a estratégia para o Bolsonaro agora vai ser essa. Toda e qualquer acusação contra ele é acusar de volta, dizer, não, o sistema está contra mim, não fiz nada de errado, já estão punindo o Trump ali porque eles estão todos unidos, o globalismo inteiro está junto para tentar pegar a gente nessa. Essa é a estratégia dele. Quem está na situação mais delicada são aqueles que gostariam de substituir o Trump e o Bolsonaro. Esses vão ter que, ao mesmo tempo, publicamente apoiar os dois em tudo que for preciso, porque qualquer
falta de apoio vai ser vista como uma traição total e eles vão estar fora, portanto, da sucessão, ao mesmo tempo em que vão estar torcendo com todas as forças para que apareça aquela prova definitiva, incontornável, que eles possam finalmente dizer: puxa, eu defendi tanto, mas que decepção. Gente, mas posso? A estratégia óbvia do Bolsonaro seria essa, né? Dizer, estou sendo perseguido como Trump. Você está vendo ele falar isso? Hoje ele não deu uma palavra. Ele falou da inelegibilidade quando chegou, mas de fato bem... Ele está mais pianinho. Uma palavra. Sim. Por quê? Porque ele vai depor amanhã. E porque ele tem um inquérito dos atos antidemocráticos pesando sobre a cabeça dele. Eu não tenho dúvida de que a estratégia seria essa, mas eu não sei se ela vai ser colocada em prática aí tão em breve. Nesse momento, enquanto ele está pendurado com esses processos, né? Não quer dizer que Jair Bolsonaro mudou, ele faz recursos estratégicos. E os processos, alguns estão lá no Supremo Tribunal Federal, nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Tem razão, o bolsonarismo vai fazer isso tudo, mas tem razão, o Bolsonaro mesmo vai ficar mais pianinho agora, é verdade. Quando o Trump depois, nenhuma palavra. A gente comentou quando ele voltou, pelas declarações que ele deu à própria CNN, que ele estava um tom abaixo do que costumava ficar, provavelmente preocupado aí com todas essas investigações.